Me sinto privilegiado poder chegar até você mais uma vez com outra edição do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Nesta segunda-feira, com muita fé, com muita alegria, com muito entusiasmo, eu tenho a oportunidade de ser um canal de bênçãos na vida de todos vocês. Agradeço pela sintonia e juntos nós vamos viver meia hora de muitas bênçãos, meia hora de muitas coisas boas, falando de Deus, da sua palavra, das bênçãos que dos céus vêm sobre a nossa vida. Toda segunda-feira é dia de anunciar o salmo de campanha da semana, dia de ler o salmo, dia de incentivar você a fazer mais uma campanha. Já são 1067 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos. Eu tenho para você hoje a campanha do Salmo 105, Salmos de número 105. É um salmo grande, são 40 e tantos versículos, mas eu vou correr aqui com o programa para tentar ler todos os versículos e comentar alguns. Então vamos viver esta meia hora com muita intensidade na presença de Deus. Vamos propor no coração fazer esta campanha, seja para você ou para alguma outra pessoa, e vamos crescer. Porque quando você lê a Bíblia, você tem mais fé. Quando você tem mais fé, você agrada a Deus. Quando você agrada a Deus, você recebe força de Deus. E quando você tem força de Deus na vida, as coisas tornam-se muito melhores. Viva, portanto, comigo esta meia hora com muita intensidade, certo de que com Cristo somos mais do que vencedores. Durante o programa, eu faço duas orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que, contribuindo com o programa, estão me ajudando a fazer esta obra. Na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus no altar da intercessão todos os nomes que chegarem para mim. Se você quer tornar-se um evangelista associado, quer assumir um compromisso de ajudar todos os meses este programa, você passa uma mensagem falando isso, de preferência pelo WhatsApp, por escrito, e alguém vai entrar em contato com você. Quer ter o seu nome ou o nome de alguém colocado diante de Deus no altar da intercessão, também escreva aí numa mensagem pelo WhatsApp, por escrito, e assim você participa desta campanha, participa da oração, participa do altar da intercessão, ajuda a fazer esse programa, patrocina esta obra e juntos nós vamos levando em frente esta missão tão gloriosa que é pregar o Evangelho a toda criatura pelo mundo afora, através aqui da televisão, através das redes sociais. Nós temos cumprido esta missão, graças ao apoio de vocês que têm me ajudado. Inclusive você vê aí na tela o nosso QR Code e também a chave Pix. Escolha ou pelo QR Code ou pela chave Pix e faz um Pix agora para ajudar a fazer o programa. A sua contribuição será para melhorar ainda mais o programa. Eu preciso comprar umas lentes novas aqui para dar uma melhora na imagem e tudo isso eu dependo das contribuições de vocês, porque são muitos os custos para manter esse programa no ar. Então vai lá, aponta seu celular aí para o QR Code, vai lá no banco, abre e põe lá o item QR Code, aponta para a tela e faz esse Pix. Deixa Deus te usar de maneira poderosa. Eu não estou pedindo nada para mim, não. Peço para esta obra, peço para esse trabalho. E veja que eu estou no ar há mais de 20 anos, já passa de 21 anos, diariamente levando uma mensagem de fé, de esperança e de vitória a tantas vidas pelo mundo afora. E você patrocinando, você passa a ser um parceiro que está aqui do meu lado, fazendo esta obra, cumprindo este ministério. E se eu serei recompensado por Deus por fazer esta obra, você me ajudando, você estará dentro dessa recompensa também. Deus vai te proporcionar grandes colheitas, grandes vitórias, porque um sentimento de contribuição deve existir sempre quando você vê algum trabalho sério, alguma coisa que você sabe que vai ser aplicada naquilo que está sendo proposto, que é no caso aqui pregar o Evangelho todos os dias. Eu não uso o programa para qualquer outro tipo de compromisso ou de missão, a não ser levar Cristo aos corações. E eu agradeço com sinceridade a sua contribuição e oro por você todos os dias. E quero orar neste instante por todos vocês que contribuem com este programa. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, obrigado por cada pessoa que
abrindo os corações, têm contribuído para que este programa não venha parar, mas que ele continua sendo um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas pelo mundo afora. Abençoa e recompensa todas estas pessoas, Pai, fazendo com que elas sejam prósperas, abençoadas e vitoriosas, e que elas tenham uma recompensa especial, porque elas estão semeando, e sabemos que só colhe quem semeia. Por isso, peço a bênção do Senhor sobre todos os que, de alguma forma, estão contribuindo com este programa, e faço isso sempre em o nome de Jesus. Amém. Quarta-feira vai ser um dia muito especial aqui na Betel. Estará conosco um casal muito abençoado, um casal de Londres, que canta e prega, que é uma bênção. É o pastor Gailes e a sua esposa, que é brasileira, pastora Silvia. Então quero convidar todos vocês para nesta quarta vir participar. Eles estão agora transferindo residência para os Estados Unidos. Eles sempre exerceram o ministério lá na Inglaterra, passaram um tempo aqui no Brasil, agora estão indo para os Estados Unidos dirigir uma escola missionária lá. E nós vamos fazer a despedida deles nesta próxima quarta-feira. Então venha ouvir uma mensagem poderosa, venha ver cânticos inspirados e venha viver conosco momentos importantes e intensos nesta quarta-feira. O culto começa às 7h30 da noite. Você não pode perder. Amém? Espero vocês. Vamos então para a leitura do salmo de campanha desta semana. Salmo 105, é um salmo grande, eu tenho que correr. Vamos lá. Salmo 105 começa dizendo assim, primeiro versículo: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Versículo 2, cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas. Este salmo começa dizendo uma palavra imperativa, uma verdadeira ordem imperativa. Quando ele diz, dai graças ao Senhor, nós devemos agradecer a Deus por tudo nesta vida. Porque um coração agradecido é um coração sensível, é um coração que tem gratidão, é um coração que reconhece os benefícios recebidos. Invocai o nome do Senhor. Às vezes nós temos a tendência de orar mais e louvar menos. Não, nós precisamos fazer as duas coisas. Mas primeiro devemos agradecer. Dando graças nós estamos louvando, dando graças nós estamos honrando, dando graças nós estamos exaltando a Deus. E aí nós temos a porta aberta para fazer a oração, para invocar, para pedir, para apresentar nossas demandas, nossas dificuldades, os nossos problemas. Mas o salmista continua dizendo, fazei conhecidos os seus feitos. Então veja 3 coisas aí. Primeiro, louvar a Deus. Segundo, orar. Terceiro, testemunhar daquilo que Deus tem feito, especialmente na nossa vida e especialmente na vida do seu povo no transcorrer da história. Isso é muito importante. Já o versículo 2 entra numa área que volta ao primeiro ponto. Cantai louvores, porque a gratidão sempre fala de demonstração de louvor, de demonstração de adoração. E o cântico é a melhor ferramenta para que possamos expressar esta gratidão. Expressar este reconhecimento da grandeza e das maravilhas de Deus. Então nós cantamos as maravilhas e nós falamos também de todas estas maravilhas que são bênçãos de Deus na nossa vida a cada dia. O versículo 3 vai dizer assim, gloriai-vos no seu santo nome, regozije-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Versículo 5, lembrai-vos das maravilhas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Versículo 7, ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Veja aqui o salmista, em 5 versículos, ele fala tantas coisas importantes na nossa relação com Deus. Ele fala de dar glórias ao nome do Senhor, ele fala de o nosso coração ser
mais do que alegre, ser um coração regozijante, porque a gratidão nos leva a isso, os benefícios recebidos de Deus nos levam a isso. Ele fala que nós podemos buscar ao Senhor, porque aquele que busca encontra, aquele que bate abre. Ele fala que o Senhor tem a sua força e a sua face continuamente está voltada para aqueles que o buscam. Ele fala de nós lembrarmos das maravilhas de Deus, não esquecer destas maravilhas importantes. Ele nos remete à descendência de Abraão, Jacó, que foram homens escolhidos por Deus para uma grande obra, e se ele escolheu no passado, continua escolhendo nos dias atuais, e graças a Deus eu sou um escolhido de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, somos escolhidos de Deus para fazer a obra nos dias atuais. Cada um no seu tempo, fazendo aquilo que lhe compete fazer, como servo de Deus, como serva de Deus, como instrumento de Deus, como testemunha de Cristo, como verdadeiro atalaia, que proclama as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. E diz ainda o versículo 7 que Ele é o Senhor nosso Deus e os seus juízos estão em toda a terra. Leio com você agora a partir do versículo 8, que diz assim: lembre-se perpetuamente do seu pacto, da palavra que ordenou para 1000 gerações, do pacto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque. Versículo 10, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por pacto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã como porção da vossa herança. Quando eles eram ainda poucos em número, de pouca importância, e forasteiros nela. Versículo 13, andando de nação em nação, de um reino para outro povo, não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Neste relato aqui, o salmista traz aos nossos corações a lembrança da nossa mente tantos feitos de Deus para aqueles que no passado passaram por momentos difíceis, passaram por tribulações, foram perseguidos, muitas vezes ameaçados até, foram impedidos por alguns, mas Deus sempre agiu à frente de tudo, abrindo portas, proporcionando realizações, usando poderosamente para que cada um, como instrumento nas mãos de Deus, pudesse ser canal de bênção na vida de cada pessoa. E desta forma fica mais uma vez patenteado de que Deus tem as suas promessas, Ele trabalha para fazê-las cumprir, e aqueles que são inseridos nelas são alvos da bênção divina a cada dia. Assim como Abraão foi alvo da bênção de Deus por sua obediência, Isaque também foi alvo da bênção de Deus por sua fidelidade, Jacó também foi alvo de Deus das bênçãos divinas por causa da sua coragem, apesar de tudo que enfrentou no início, ele corrigiu o curso da vida e passou a ser um instrumento importante nas mãos de Deus. Este salmo é de uma preciosidade sem tamanho, é de uma riqueza importante. Por isso, eu aconselho você a fazer esta campanha. Leia este salmo uma vez por dia, durante 7 dias nesta semana, e deixa Deus fazer uma grande obra na tua vida. Mas continuemos a ler o salmo de número 105. O versículo 16 vai dizer assim: chamou a fome sobre a terra, retirou-lhes todo o sustento de pão. Enviou adiante deles um varão, José, que foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com grilhões, puseram-no a ferros. Até o tempo em que a sua palavra se cumpriu, a palavra do Senhor o provou. O rei mandou e fez soltá-lo. O governador dos povos o libertou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Versículo 22. Para o seu gosto, dar ordens aos príncipes e ensinar aos anciãos a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. Veja que aqui, numa palavra poética tão linda, tão cheia de robustez, que alimenta a nossa fé, que fortalece a nossa esperança, que edifica a nossa confiança em Deus, nós vemos o trajeto de José e tantos outros que passaram por
de momentos difíceis, por situações controversas, por incompreensões, por perseguições, mas de cabeça erguida, eles seguiram em frente e Deus foi direcionando todas as coisas, foi conduzindo todas as coisas, e mesmo aquele que foi injustamente acusado de um crime que não cometeu, foi parar na prisão, mas da prisão Deus o levantou para ser o homem maior no Egito, depois de Faraó, e fazer uma grande obra, e ser instrumento para dar pão à multidão, aos povos da época, porque todo mundo ficou debaixo de uma crise de alimentos, a fome generalizou em todas as nações, e o Egito, governado por este homem de Deus chamado José, tinha alimento com sobra para todos. Isso é a mão de Deus estendida, porque aquele que serve a Deus está sempre pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui. Quando o Senhor quiser me usar, estou pronto para fazer a obra. E Ele levanta cada um para cada missão, em cada época diferente, para que grandes obras sejam feitas. Quero continuar lendo com você o Salmo de número 105, que é o Salmo de campanha desta semana. Do versículo de número 24, vai dizer assim: E o Senhor multiplicou sobremodo o seu povo, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. 25. Mudou o coração destes para que odiassem o seu povo e tratassem astutamente os seus servos. Veja, Deus age em determinados momentos com um propósito. Quando necessário, Ele muda o propósito, mas sempre com um alvo, um objetivo: nos proporcionar bênçãos futuras. Veja que o povo de Israel foi obrigado a vir para o Egito, e por causa da fome no mundo, ali aquele povo se estabeleceu, tornou-se grande a ponto de ameaçar a segurança política do Egito. Eles tiveram medo de perder o comando para esse povo que era estrangeiro, não era um povo nacional, um povo da terra. Então eles começaram a perseguir, fizeram deles escravos, mas Deus vai levantar um homem, porque Deus não faz nada sem ter um propósito muito especial. Vai levantar um homem, e este homem vai liderar um grande movimento para libertar aquele povo da escravidão, para que aquele povo pudesse voltar para a terra deles, terra essa que já foi prometida para Abraão lá atrás, séculos atrás. E agora Deus faz toda uma reviravolta na história para conduzir o seu povo a um propósito. Às vezes você tem uma promessa e fica parecendo que a promessa está demorando a cumprir, mas Deus está trabalhando, Deus está agindo. No momento certo, as coisas se encaixam e você vai comemorar grandes, importantes e retumbantes vitórias na vida. O versículo de número 26 já vai entrar na era de Moisés. Diz assim: Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, os quais executaram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou a escuridão que escurecesse, e foram rebeldes à sua palavra. Versículo 29. Converteu-lhes as águas em sangue, e fez morrer os seus peixes. A terra deles produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Ele farou e vieram enxames de moscas em todo o seu termo. Versículo 32. Deu-lhes saraiva por chuva e fogo abrasador na sua terra. Feriu-lhes também as vinhas e as figueiras e quebrou as árvores da sua terra. Ele falou e vieram gafanhotos e pulgões em quantidade inumerável. Versículo 35. Que comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Eu vejo que a veia poética é muito importante para nós valorizarmos as narrativas. Aqui, o salmista usa esta veia poética na inspiração de Deus na vida, para que ele pudesse descrever em palavras aquilo que aconteceu durante o tempo em que Deus levanta Moisés, Moisés fala com Faraó, Faraó endurece o coração, e para que o coração de Faraó e do povo do Egito pudesse ser quebrantado, e eles liberaram o povo de Israel para sair
não como escravos desonrados, mas como escravos honrados naquela terra, para que eles pudessem andar pelo deserto durante 40 anos e um dia chegar na terra prometida, estabelecer ali as suas terras, os seus quinhões e poder viver debaixo da promessa que Deus tinha dado a Abraão. Veja que ele fala aqui das pragas do Egito. Foram tantas as pragas, pragas de todos os lados, pragas as mais diversas, pragas que vieram para desestabilizar a nação do Egito. E eles foram aos poucos sendo quebrantados, até que por último, quando chegou a última praga, eles não suportaram mais tanta dor, tanto sofrimento e liberaram o povo. E além de liberar o povo para ir, eles permitiram que o povo saísse de lá, não como diz alguns, com mãos a bananas, mas saiu com riquezas importantes e saiu com coisas importantes que o povo foi dando. O povo do Egito deu ouro para eles, vai embora, nós damos ouro para vocês, nós pagamos os direitos trabalhistas de vocês, vocês trabalharam como escravos, mas aqui está o pagamento. E eles saíram cada um com uma sacola de ouro, sacola de prata, sacola de riqueza. Tanto é que no deserto, quando foi para construir o tabernáculo tinha tantas riquezas, era ouro revestindo as madeiras por dentro e por fora, porque eles tinham ouro com abundância, porque eles ao saírem, eles deixaram, o povo deixou de maneira especial que eles levassem todas as riquezas que eles tinham, porque eles já não suportavam mais as pragas que aconteciam no Egito. Mas quero ler ainda com vocês o versículo de número 36, que vai dizer assim: feriu também os primogênitos da terra deles, as primícias de toda a sua força. E fez sair os israelitas com prata e ouro, entre as suas tribos não havia quem tropeçasse. Versículo 38, o Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o temor deles o dominara. Veja, quanto Deus é providencial em tudo aquilo que Ele realiza, em tudo quanto Ele faz. Mandou as pragas, 10 pragas, a última foi essa terrível. O coração do faraó continuava duro, não vou permitir, quem é o Deus de vocês, desafiou Deus, e Deus mandou uma praga que mexeu com todas as famílias. O primogênito de todas as famílias, da família de Faraó, até a família daqueles menores, foi dizimado. Cada casa chorava o seu morto, cada casa lamentava a morte do seu primogênito. E veja, naquele tempo histórico da humanidade, o primogênito tinha um valor extraordinário dentro de uma família. Era o segundo pai para os demais filhos, porque eles tinham muitos filhos, tinham 10 filhos, 12 filhos, 20 filhos, coisas assim. Então o primogênito era aquele que dava continuidade ao serviço do pai. Então era uma pessoa importantíssima dentro da história deste povo. E Deus foi justamente aí, dizimou, e todos os primogênitos morreram. Foi naquela noite fatídica, quando o povo de Israel imolou um cordeiro, pegou sangue, marcou as portas das casas deles, e na casa do Egito não tinha marca de sangue, o anjo da morte passava, não tinha marca de sangue, ele entrava e matava o primogênito. Tinha marca de sangue, ali o primogênito estava prometido. Nessa hora, o povo do Egito disse: nós não suportamos mais essas pragas, nós não queremos mais essas pragas, libere esse povo. Foi aí que eles soltaram o ouro, prata e toda a riqueza para que eles pudessem ir embora. Mas eu continuo lendo aqui esse salmo, que ele é de uma preciosidade sem tamanho. Eu vou ver aqui no versículo de número 39, dizendo assim: estendeu uma nuvem para os cobrir e um fogo para os alumiar de noite. Veja a providência divina. Esse povo sai caminhando pelo deserto, e você sabe, o deserto ele tem um pico de calor e um pico de frio. Durante o dia, um calor insuportável, uma sequidão total. Durante a noite, o frio é forte, muito forte, desafiador. Então Deus providenciou para durante o dia uma nuvem. A nuvem, vocês sabem, tem água. Então trazia aquela sensação de umidade muito importante. O clima era climatizado. Tinha sombra e tinha água, ou seja,
era úmido para que eles não sofressem a sequidão do deserto. Era eles viajando o dia todo debaixo da sombra, e aquele clima agradável, aquele clima onde eles não tinham a sequidão. Onde tinha a sombra, tinha gente debaixo da sombra e a bênção estava com eles. E durante a noite tem o perigo do deserto, além do frio, além dos ventos, além das feras que existiam no deserto. Deus então colocava uma coluna de fogo para aquecer e para iluminar. Olha que Deus maravilhoso com este povo. E assim, este povo caminhou durante 40 anos. Durante o dia, a nuvem, durante a noite, a coluna de fogo. E foram em frente. Mas eu quero continuar lendo para terminar logo este salmo, porque o tempo manda que eu esteja correndo. Então veja aqui, ó, no versículo 40, vai dizer assim: eles pediram e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram pelos lugares áridos como um rio. Versículo 42. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Fez sair com alegria o seu povo e com cânticos de júbilo os seus escolhidos. Versículo 44. Deu-lhes as terras das nações e eles herdaram o fruto do trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Veja, é um salmo histórico. Ele conta uma história longa, claro, em 45 versículos. Que preciosidade. Aconselho você a ler 7 vezes este salmo. Mais 6, que já lemos juntos uma vez. Leia mais 6 vezes, 7 vezes nessa semana, de hoje até domingo. E tenha um propósito diante de Deus e veja a boa mão de Deus estendida, te proporcionando bênçãos e grandes vitórias. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quando quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou clamar a Deus a favor de todos vocês. Oremos com fé. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor, obrigado pela provisão do Senhor na vida daqueles que confiam em ti, daqueles que dependem de ti, daqueles que servem a ti. Diante de ti, nesta hora, eu apresento todas essas pessoas que oram comigo. Apresento os seus nomes e peço que o Senhor esteja visitando cada uma delas, onde está, e que cada uma possa receber de ti algo novo, algo precioso, algo glorioso. Assim como o Senhor abriu portas para aquele povo naquela época, continua abrindo portas, porque a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E no nome de Jesus eu declaro vitórias, declaro cura, declaro perdão, declaro salvação, declaro vida vitoriosa na vida de todos estes teus filhos e filhas. Sê com todos nós, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Final do programa, um abraço ungido para você. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Encerrando, diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.